Boa noite, meus queridos irmãos, boa tarde, bom dia. Eu não sei em que momento do dia você está me assistindo. E eu quero sempre dizer a você, meu querido irmão, que é muito mais do que assistir. É cultuar a Deus, é prestar ao Senhor o culto. Em tempos diferentes, nós estamos cultuando ao Senhor pela internet, usando essa plataforma, usando a rede social. E você é sempre bem-vindo aqui. Bem-vindo no nosso canal ICE Maracanã. E muito bem-vindo também na nossa igreja, aqui na nossa comunidade, aqui em Anápolis, Goiás. Em dias normais, aos domingos, às 19 horas. No nosso canal, inscreva-se nele, deixe o seu like, na descrição, alguma dúvida, algum comentário. Tudo o que você escrever aí será muito bem-vindo. Quero conversar com você hoje, meu querido irmão, amigo, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11 até o verso 25. E ela diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por muito de sua consciência com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Até aí, um texto maravilhoso, um texto belíssimo aqui de Pedro, do apóstolo Pedro. Querido irmão e amigo, você que me assiste, que cultua ao Senhor aqui conosco nesse canal, nós estamos tratando aqui, de fato, do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, um dos 12, um apóstolo, um amigo de Jesus. Inclusive, um amigo que andou de forma muito próxima a Jesus, um homem que andou de forma muito... ele era um dos grandes amigos de Jesus. Entre tantos homens, Jesus tinha alguns deles, e entre esses alguns, Jesus tinha uns mais próximos, e Pedro fazia parte desse grupo. Pedro escreve essa carta e ele vai dizer, aqui na própria carta, no capítulo 5, que essa carta ela foi escrita da Babilônia. É provável que seja aqui um código, tá? Que ele provavelmente, para codificar essa carta entre os irmãos, ele usa esse código. É provável que essa Babilônia aqui seja Roma. Quem escreve de fato, né, quem é o idealizador da carta é Pedro. Quem é o escritor, o que nós chamaríamos hoje de digitador, é o Silvano, o Silas, o amigo de Paulo. Ele é o amanuense, aquele que escreve a carta. E essa carta, meu querido irmão, ela tem como objetivo acalentar os cristãos que viviam em dias de perseguição, dias difíceis para eles. E é importante também lembrar a cada um de vocês que essa perseguição aqui ainda não era a grande perseguição do Império Romano.
que essa se dá um pouco mais na frente. Aqui nós temos as perseguições do dia a dia. Uma nova religião, uma crença diferente daquela, ou daquelas que as pessoas estavam conhecendo ou eram submetidos naquela época. Uma crença diferente, num homem diferente, num homem que, de acordo com a teologia, era homem e Deus ao mesmo tempo. Você tem aqui exatamente essa perseguição religiosa nesse momento. Não era ainda a grande perseguição, não era ainda uma perseguição, poderíamos chamar de perseguição institucional, mas já era sim uma perseguição difícil, uma vida difícil. Você encontra ali na carta aos Hebreus, né, que nós não sabemos quem é o autor, que também são cartas mais ou menos do mesmo período. Eles falam inclusive de gente que estava com seus bens sendo confiscados. Então você tem assim já uma perseguição muito grande na vida dessas pessoas, mas ainda não é a grande perseguição, certo? A perseguição de matar os cristãos, de colocar os cristãos incendiando com os seus próprios corpos as cidades. Mas aqui você tem esse grande sofrimento, você já tem aqui grandes perseguições. E o que me chama muito a atenção nesse texto é quando o apóstolo Pedro ele começa essa carta, não apenas aqui o capítulo 2, mas quando ele começa a carta, ele vai dizendo o seguinte, olha, essa carta, ela é escrita aos forasteiros. Aos forasteiros. Essa carta, ela é escrita ao estrangeiro, essa carta é escrita ao peregrino. É aquele que é de fora, o peregrino é aquele que é de fora. Eu vou trabalhar um pouquinho mais daqui a pouco dentro do próprio sermão, mas a gente já tem aqui no capítulo 1, no comecinho do capítulo, o apóstolo Pedro dizendo, olha, essa carta é escrita para os peregrinos dispersos. Na versão revista atualizada, Pedro vai falar, ou pelo menos a tradução, que é sinônimo, obviamente, ela vai falar, essa tradução vai falar sobre forasteiros. Então essa é uma carta escrita para os forasteiros, essa carta é uma carta escrita para os peregrinos. E talvez a gente esteja se perguntando, não é, meu querido irmão? O que é isso? Como é que o apóstolo Pedro está conversando com essas pessoas? Tratando essas pessoas como forasteiros, como peregrinos, como gente que é dispersa, como gente que é estrangeira. O que é isso? O que ele quer dizer? João capítulo 17, versículo 6, o próprio Jesus Cristo, ele dá o start, né, o início dessa conversa. Então, quando você tem o texto de João capítulo 17, versículo 6, nós temos Jesus falando um pouquinho sobre isso. João capítulo 17, 6, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu deste a mim, eles têm obedecido a tua palavra, agora eles sabem de tudo. E aí ele vai dizendo, e vai continuando dizendo, olha, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Filipenses capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo ele retoma essa ideia. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, então o apóstolo Paulo ele retoma essa ideia de pessoas que vivem nesse mundo, mas são pessoas que não são desse mundo. Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo diz assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperávamos ansiosamente o Salvador. Paulo vai dizendo, em Hebreus capítulo 11, versículo 4, você tem também o autor mais ou menos com a mesma ideia. Vamos lá? Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, versículo 14, não versículo 4, versículo 14, diz assim, os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Entende? Então, o que é que o apóstolo Pedro está falando? Ele está falando o seguinte, olha, eu estou escrevendo essa carta, e especialmente o capítulo 2, que é o capítulo que nós estamos trabalhando hoje, ele está dizendo exatamente assim, olha, eu estou escrevendo para pessoas que estão ansiosos por uma outra pátria, que são pessoas que devem viver essa vida com dignidade. Inclusive, elas podem até viver o melhor dessa terra. É tão perigoso esse tipo de texto, o texto de Isaías, né? Claro, é um texto perigoso, não é Bíblia. Isaías capítulo 1, verso 19, quando o profeta Isaías fala para a nação, dizendo, olha, se vocês andarem no meu caminho, eu vou fazer com que você, nação, com que vocês, judeus, comam e vivam do melhor dessa terra. E como a gente escuta isso de forma inapropriada? Mas também eu não posso dizer que Deus não tem coisas boas para os seus filhos aqui na terra. A família é uma coisa boa, os filhos são coisas maravilhosas.
uma boa festa, amizade, uma casa boa, um carro, uma viagem, uma roupa, coisas dessa vida, dessa terra, saúde, realização profissional, são coisas boas dessa terra que não estão no rol dos pecados, das coisas que o cristão deve evitar. Muito pelo contrário, ele deve usufruir dessas coisas boas que Cristo, que Deus também dá aos seus filhos. A questão é que quantas vezes o cristão ele está vivendo a vida como se o melhor dessa terra fosse o melhor que existe, e ele perde então a sua capacidade de olhar para as coisas que são eternas, para as coisas que estão no céu. E quando a gente, por exemplo, passa por um momento tão difícil como esse que nós estamos passando agora, de pandemia, de morte, de doença, de tantas pessoas que nós amamos, de tantas pessoas queridas, o que vem na mente daqueles que têm toda a sua vida aqui na terra? O desespero, a angústia, o pânico. Afinal de contas, é aquele que é dono das suas riquezas, todas as suas riquezas estão aqui na terra. Então, se passa essa terra, qual é a esperança que sobra? Mas o cristão não, o cristão é cidadão de dois reinos. Ele quer viver bem na terra, ele precisa ter um sustento que dê alegria, que dê sossego para sua casa, para sua família. Ele quer uma família, ele quer realização pessoal, quer realização profissional, quer realização no amor, uma boa namorada, um bom namorado, uma esposa, um noivo. Ele quer ter relações amorosas satisfatórias, mas ele não tem aqui nessa terra a realização de tudo que ele deseja na vida. Porque o cristão é cidadão de dois reinos, então ele passa a desejar ardentemente as coisas que estão no céu. Ardentemente as coisas que estão no céu. Thomas Brooks, que é um autor antigo, e ele dizia que o último dia de um crente é, de fato, o seu melhor dia. Olha que interessante, porque para o crente, viver aqui é bom, mas a morte ainda é melhor. Então ele quer viver, precisa viver, luta pela vida, mas ele entende que ele é cidadão de um outro reino também. Quando eu passo por dificuldades como essas que nós estamos passando agora, o cristão ele tem que enxergar, meu querido irmão, que nós estamos aqui, queremos estar aqui, vivemos também pelas coisas da terra, mas o meu coração ele não pode estar aqui nesse lugar, porque onde está, especialmente porque onde eu vou colocando as minhas coisas, onde eu coloco a minha riqueza, eu acabo colocando também o meu coração. Eu coloco tudo que eu tenho nessa terra, e onde eu coloco a minha riqueza, eu coloco também o meu coração. Eu preciso ter muito cuidado. Quando eu vou aqui para o capítulo 2, para o verso 11, eu tenho também aqui a mesma ideia. O capítulo 2, verso 11, o apóstolo Pedro começa o estudo assim, amados, uma forma carinhosa de chamar, né, de conversar com os irmãos, com os crentes. E eu insisto, a ideia de insistir é aquela história do chamar de lado. Essa é a ideia da palavra insistir. Parece que Paulo está dizendo, olha, eu não vou falar isso para muita gente, eu vou falar para algumas pessoas. Então eu vou chamar você de lado, vou conversar um pouquinho com você. É aquela famosa conversa no pé do ouvido, aquela conversa baixinha no ouvido, na orelha. Então Pedro diz, olha, eu vou insistir, eu vou chamar você aqui por perto. E eu vou chamar apenas os que são estrangeiros e peregrinos. Olha que interessante. Ele vai dizendo, e não é para todo mundo. O que eu tenho para dizer aqui para essas pessoas, ela não se encaixa com o estilo de vida da maioria do povo, da terra, do mundo, com a maioria da população mundial. Ela é uma palavra, ela é uma mensagem, ela é um texto que tem muito mais a ver, que tem relação com peregrinos, com estrangeiros. E essa palavrinha aqui na língua original, na língua em que Pedro escreveu, melhor, né? Na língua em que Pedro ditou para Silvano ou para Silas, provavelmente essas são, Silvano e Silas são dois nomes da mesma pessoa, para ele escrever. Estrangeiros seria a ideia lá no grego de uma casa que está ao lado. E peregrino seria a ideia de um povo que está ao lado. Perceba que são palavras sinônimas. O apóstolo Pedro está usando aqui sinônimos a fim de que ele possa reforçar uma ideia. Então ele está dizendo assim, olha, eu insisto aos estrangeiros, eu insisto aos peregrinos. Ou seja, tanto o estrangeiro quanto o peregrino são pessoas que não compõem a população mundial na sua média, na sua faixa mediana. São pessoas diferentes. São pessoas que estão nessa terra, mas
Essas pessoas não pertencem a esse lugar. Aqui uma tradução livre, tá? Minha, que não encontrei isso em nenhum lugar, mas é minha. A ideia é de gente que mora de aluguel. Gente que mora de aluguel onde, pastor? Significa que eu não posso comprar uma casa, não posso financiar o meu sonhado apartamento, a minha casa. Não. Não é isso. A ideia é, a terra para nós é como se nós morássemos de aluguel, como se a terra para nós fosse uma casa de temporada, aquela casa que eu alugo para passar uns dias na praia. E ali, eu sei que eu não sou daquele lugar, que eu aproveito as coisas boas daquele lugar, mas eu não sou dali. A ideia é essa. Os cristãos aqui na terra, os cristãos nessa terra, eles têm a ideia de serem exatamente gente que está na terra morando de aluguel. É a ideia, eu não sou desse mundo. Conta-se uma história de uma certa mulher, uma história, tá, irmãos? Uma história. Uma mulher que, voltando da igreja, já um dia bem tarde da noite, sozinha, e ela andava ali perto do cemitério, e quando ela estava então passando ali perto das paredes, ali dos muros do cemitério, ela foi interrompida por um assaltante. E o assaltante disse, olha, passa tudo que você tem para mim, passa a bolsa, dinheiro, celular. E diz que essa mulher calmamente respondeu assim para o assaltante, olha, eu não me preocupo com essas coisas, porque eu não sou desse mundo. Disse que o assaltante correu em disparada, porque ele não entendeu. Obviamente que quando um crente fala que ele não é desse mundo, não é que ele é um fantasma, um ser que está aí vagando, uma alma penada, nós nem acreditamos nisso. Nós estamos falando de gente que vive esse mundo, mas esse mundo é como se fosse uma casa de aluguel, como se ela fosse uma casa de temporada e logo vai passar. Sendo assim, o apóstolo Pedro, então, ele abre uma conversa com gente que é diferente. Não está conversando com todo mundo. É uma mensagem que não servirá para todo mundo. É uma mensagem que quando alguém escuta vai dizer, isso é loucura. É loucura mesmo. Pedro está conversando com alguém que mora nesse mundo, mas que não vê nesse mundo o objetivo máximo, o resumo máximo da sua vida. E eu quero então conversar com você nesse momento sobre algumas peculiaridades que são possíveis perceber naqueles que moram aqui nesse mundo, mas que não têm a sua esperança aqui, que moram de aluguel nesse mundo. O que é peculiaridade? Peculiaridade é alguma coisa que é próprio de alguém. É uma originalidade. Só algumas pessoas têm. Então é exatamente isso que eu quero conversar com vocês. Algumas peculiaridades, algumas características, algumas qualidades que só algumas pessoas têm. Que pessoas que são essas? Aquelas que estão nesse mundo e moram de aluguel nesse mundo. Podem até ter uma mansão, podem ter uma casa própria, mas isso não quer dizer nada. Mas que moram, que veem nesse mundo uma passagem, um tempo importante, mas que as suas esperanças não estão aqui. A peculiaridade que essa pessoa está, mas essa pessoa não é. Essa pessoa está, mas essa pessoa não é. Olha aqui, meu querido irmão, um dos maiores desafios de um professor de língua inglesa, e eu já ministrei algumas aulas de língua inglesa, assim, de forma mais básica, é ensinar para os alunos a diferença entre ser e estar. É o famoso verbo to be. Muito difícil em colocar isso na cabeça dos alunos. E eu também nem sei, inclusive isso para mim é altamente questionável, por que a maioria das escolas, começa o ensino de inglês pelo verbo to be. Para mim é uma das partes mais difíceis para o aluno de língua portuguesa, por quê? Porque o aluno, quando esse aluno tem dificuldade para entender que existe um verbo no inglês que tem, a mesma palavra tem dois significados, sendo que na língua portuguesa você tem duas palavras diferentes. Existe aí muita contradição, muita discussão sobre isso, mas me parece que o inglês só tem uma palavra, o alemão, o francês, o português é uma das línguas que tem duas palavras diferentes, para ser e para estar. Ser é aquilo que eu sou. Então, eu sou. O outro é estar, é aquilo que é temporário. Em relação ao mundo, nós estamos, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Irmão, isso me faz ter uma tranquilidade tão gostosa para viver esses dias. Pastor, você não está preocupado? Estou preocupado.
Pastor, você já se preocupou com a saúde sua de alguém? Constantemente, quase todos os dias. Você tem se preocupado e como eu tenho me preocupado. Mas quando eu me lembro, eu falo, gente, mas os crentes não são dessa terra. Nós estamos aqui, nós não somos daqui. O verso 11, o verso 12, o apóstolo Pedro vai dizendo o seguinte, amados, insisto que vocês são estrangeiros e peregrinos. Olha, vivam entre os pagãos, mas vocês não são pagãos. Olha que interessante, irmãos. Vivam entre os pagãos, mas vocês não são pagãos. Tanto é que vocês não são pagãos que os pagãos vão até acusar vocês de algumas coisas, mas depois eles vão perceber que as boas obras que vocês praticam glorificam a Deus e eles, quem sabe, também irão glorificar a Deus. O próprio pagão, aquele que não entende Jesus como Salvador, ele vai enxergar a vida, vai enxergar você e vai perceber que você está, mas você não é. Tem um hino muito bonito que eu gosto muito, talvez seja um dos hinos da minha preferência, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, anunciando vou, embaixador por Deus, de reinos de além céu, venho em serviço do meu rei, sou forasteiro aqui, essa é a ideia. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, eu não sou daqui. Eu posso andar com os pagãos, mas quando aqueles olham para mim e dizem, olha, esse aqui não é desse meio. Todas as vezes que falo sobre esse assunto, eu me lembro do meu pai. Meu pai já mora com Cristo já há algum tempo. E meu pai dizia que teve uma época muito difícil da vida dele, que ele se afastou da igreja, se afastou da comunhão dos irmãos. E ele, às vezes, estava num bar, ali num boteco, e às vezes estava ali aquela farra, aquelas pessoas ali naquela vida totalmente desregrada, e ele sempre triste ali no lugar dele. E aí perguntavam para ele, seu Vécio, por que você está nessa tristeza? E ele falava, não é nada não, não é nada não. E ele ficava quietinho, terminava, ia para casa, às vezes até embriagado, né? E graças a Deus depois ele volta para Cristo e mora com Cristo hoje, ficou muitos anos ainda vivendo a comunhão com o Senhor aqui na terra. E ele dizia, depois ele contava, parecia que tinha uma voz que dizia para ele, olha, você não é daqui. Você não é, você está aqui, mas você não é daqui. Essa é a ideia, irmãos. Nós estamos, mas nós não somos. A segunda peculiaridade eu só faço as coisas porque eu sou de Cristo. Não adianta muitas vezes nós querermos que alguém, uma pessoa que não é de Cristo, que ela tenha comportamento de alguém que anda com Cristo. Quantas vezes eu quero que os meus filhos, seus netos, esposo, esposa, um amigo, um familiar, que ele ande de acordo com aquilo que Cristo deseja, mas ele não é de Cristo. O que me assusta é quando eu vejo, um cristão andando como se não fosse de Cristo. Como se não fosse de Cristo. Esse é o problema. Porque na minha cabeça, e quando eu leio a Bíblia, aquele que ele age como quem é. Aqui Pedro vai dizendo para eles, a partir do verso 13, por causa do Senhor. É por causa do Senhor, não é por causa de você. Não é por causa do prefeito, não é por causa do presidente, não é por causa do governador, não é por causa do rei, mas é por causa do Senhor. Por causa do Senhor, ou seja, como um forasteiro aqui nessa terra, eu acabo me sujeitando às autoridades. Mesmo e muitas vezes tendo o Espírito Santo dentro de mim, sabendo em alguns momentos que ele não tem, que às vezes as atitudes dele são atitudes que não condizem com aquilo que Cristo ensina, mas nós nos sujeitamos às autoridades. Romanos 13, de 1 a 7, usa a mesma palavra. Tito, capítulo 3, verso 1 a 2, usa a mesma palavra. E aqui em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 13, usa a mesma palavra. Sujeitem-se. A ideia do grego é sujeitar mesmo, é estar debaixo de uma ordem. Tá? É estar debaixo de uma ordem. E aí a gente pensa, mas pastor, eu devo me sujeitar cegamente a uma autoridade? Não, você não deve se sujeitar cegamente a uma autoridade. Aos próprios apóstolos, em determinado momento, em Atos capítulo 5, 29, em um momento específico da vida, a conclusão foi, olha, melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Essa é a ideia. A ideia de obedecer às autoridades é quando a autoridade, aquilo que a autoridade fala, ela não choca definitivamente com aquilo que Deus ensina, certo?
Porque até hoje, inclusive nos nossos dias, existem muitas e muitas pessoas que estão desobedecendo às autoridades. Você tem países que o cristianismo, que ter uma religião, que ter uma fé, que nesses lugares, por questões políticas ou por questões religiosas, a pessoa é proibida e ela desobedece. Então, ela, nesse momento, ela pensa, olha, melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. O problema, meus queridos irmãos, que boa parte da desobediência que eu vejo os cristãos cometerem nos nossos dias é apenas por charme, não é por decisões. A pergunta é, se Cristo estivesse aqui hoje, no meio dessa confusão desse Brasil, nessa pandemia e uma ordem de um governo, uma desordem do outro, um manda, o outro desmanda, um fala, outro desfala, o que falou não fala mais. Nesse contexto, quais ordens Jesus teria encaminhado e Jesus estaria cumprindo? Eu creio, meus irmãos, que boa parte daquelas que nós brigamos, falamos que nós não deveríamos fazer, Cristo faria. Não faria por amor às autoridades, mas faria por causa de Cristo, por causa dele mesmo, por causa da fé que ele tem. Pode ser que chegue um momento especial da nossa história que nós tenhamos que nos revoltar e rebelar firmemente contra um governo para que a gente possa pregar o evangelho. E nós fazemos isso. Eu faço isso quando eu mantenho o missionário na China. Eu faço isso quando mando um missionário para um país islâmico. Eu estou, de alguma forma, incentivando uma pessoa a ir contra as autoridades, mas ela está indo contra as autoridades para que ele possa fazer aquilo que Deus manda. Essa é uma questão importante. Creio que o próprio apóstolo Pedro diz, olha, e não usem a liberdade para fazer o mal. Não usa a liberdade para fazer o mal. E aí ele termina essa parte dizendo assim, olha, por amor, por causa do Senhor, versículo 13. Lá no finalzinho ele diz o seguinte, a motivação por causa do Senhor é ame o próximo, tema a Deus e honre o rei. Ame o próximo, tema a Deus e honre o rei. Nesse tripé você consegue decidir qual é o momento de uma possível rebelião no mundo civil. É nesse ponto que você vai perceber qual é o momento que, de fato, você deve se levantar contra uma autoridade. Aqui não é uma sujeição cega. A Bíblia nunca ensinou sujeição cega. O apóstolo Paulo, por vezes, ele se levanta contra um governador. Por vezes, ele fala contra uma autoridade. Mas a questão é, meu querido irmão, quais são as brigas que nós, como cristãos, estamos escolhendo? São brigas ideológicas, por causa de um lado, por causa do outro, ou são brigas por causa de Cristo? Se Cristo estivesse aqui hoje, o que ele estaria fazendo nesse momento? Quais seriam as causas que Jesus estaria lutando? Aqui no verso 13, é por causa de Cristo. Cristo é a causa de tudo, meu irmão. Para os peregrinos e forasteiros que não têm o coração nesse mundo, Cristo é a causa. Então, quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço por Cristo. Eu faço exatamente aquilo que Cristo faria se estivesse andando aqui. Essa é uma questão. Essa é uma questão. E eu vejo quantas vezes nós, na vida comum, no dia a dia, a gente às vezes se rebelando contra uma ordem, contra uma questão legal, contra uma questão civil, por mero prazer, por mera vaidade. Muito menos por causa de Cristo. Eu tenho visto quantas vezes nas redes sociais as pessoas brigarem com as autoridades, não por causa de Cristo, mas por causa do lado que ele gosta, mas por causa do candidato que ele gosta. Quantas vezes eu já me vi fazendo isso? Um candidato ou um prefeito, um presidente, um governador, um vereador, ou um chefe, um diretor de uma escola, um professor, eu brigando com alguma atitude dele e depois eu sendo complacente com a atitude do outro, porque ele é do meu lado e não é do outro lado. Às vezes um tem uma corrupção e com esse aqui eu brigo, mas com aquele ali que tem uma corrupção semelhante, eu não brigo porque ele é do meu lado. Irmãos, é por causa de Cristo. Os peregrinos, os forasteiros, nas suas relações civis, e basicamente essa parte aqui do verso 13 em diante, que me fala para eu fazer porque eu sou, ele está me dizendo que é por causa de Cristo que eu me relaciono com as autoridades. É por causa de Cristo que eu me relaciono com as autoridades. Então fica aqui uma palavra de exortação para todos nós.
quais são as brigas em relação ao presidente, ao governador, ao prefeito, às autoridades, seja na sua empresa, autoridades na escola. Quais são as brigas que eu tenho entrado? Por quem? Por causa de quem? É por causa de Cristo? E, irmão, se for por causa de Cristo, conta comigo que eu vou brigar com você. Não com você, mas juntamente com você. Por causa de Cristo, a nossa igreja deve brigar. Mas por causa do lado A ou do lado B, nós não devemos entrar em nenhuma briga. Porque é por causa de Cristo. É só as brigas, as que valem a pena, são as brigas por causa de Cristo. E a terceira peculiaridade é eu sou como eu sou. Olha que interessante, olha que coisa. O eu sou na Bíblia é o Yahvé. É o Deus, né? O Senhor. Ele é aquela figura do eu sou, o eterno, que nunca muda. E esse eu sou, ele tem que ser um modelo para todos aqueles que são, para nós que somos. Eu já falei aqui anteriormente que nós fazemos aquilo que nós somos, nós fazemos exatamente aquilo que nós somos. A partir do que nós somos, nós fazemos, nós somos um reflexo daquilo que nós somos. Os nossos princípios, eles são aplicáveis no dia a dia. E eu sou, aquilo que eu sou tem que ser como o eu sou, o Yahvé. Se você não estiver entendendo bem, porque quando Deus se apresenta a Moisés, e Moisés pergunta para Deus, olha, quem eu vou dizer que me mandou até Faraó? E aí Deus diz, o eu sou enviou, o eu sou enviou. Jesus também, da mesma forma, ele já se apresentou mais de uma vez dizendo, olha, antes que Abraão existisse, eu sou, o eu sou, o eu sou. O eu sou é o nosso grande modelo. O texto vai dizendo que é para isso que nós fomos chamados. Cristo é o grande modelo. Aqui, a partir, no capítulo 2, verso 11 em diante, que é o texto que nós estamos estudando, a partir aqui do verso 23, antes um pouquinho, a partir do verso 21, para isto vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando para vocês um exemplo. O exemplo, meus irmãos, é o exemplo do sofrimento. Esse é o exemplo. E eu preciso fazer aqui, abrir um parênteses aqui para você, para que a gente possa entender que o sofrimento sobre o qual Pedro fala é um sofrimento por Cristo. Não é um sofrimento baseado no, eu não ganhei meu PlayStation 5, olha, eu não consegui fazer a viagem para a Disney que eu queria, olha, o meu namoro terminou, às vezes era um namoro que nem era da vontade de Deus para a sua vida. Então todas essas questões não são sobre essas questões que Pedro fala de sofrimento. Pedro fala de sofrimento por Cristo, por amor a Cristo. Sofrimento esse que milhões de pessoas vivem nesse momento, meus irmãos, nesse momento. O portal Portas Abertas, ele trabalha com um número de aproximadamente 260 milhões de pessoas que estão sofrendo grandes perseguições por amor a Cristo nesse momento. Diante dos seus olhos, você encontra aí o país, né, um estado moderno, um país do México. O México é um dos países na América que hoje entrou na lista de perseguição a cristãos. Não é porque é comunista, não é porque é islâmico ou muçulmano, não é por esse motivo. É porque no México o crime organizado acha que a igreja atrapalha o crime e ela persegue cristãos. Por outro lado, você tem a Índia também, que por outro lado no sentido que agora é por questões religiosas. Mas a Índia também você tem um país gigantesco onde as pessoas são perseguidas porque elas são cristãs, por elas serem, apenas por serem crentes. Você tem aqui, de fato, a cristofobia, que é a aversão a Cristo e aos cristãos. O que Pedro está falando aqui, meus irmãos? Pedro está falando para nós sobre esse sofrimento de Cristo, mas não é um sofrimento banal, um sofrimento bobo, um sofrimento apenas por algo, como eu gostaria de ter isso, como é que seria bom, alguma coisa que eu gostaria de ter. Não, é o sofrimento mesmo, é o sofrer por Cristo, é o sofrer por Cristo. Os peregrinos, os forasteiros, os estrangeiros, eles estão dispostos a sofrer por Cristo, Afinal de contas, esse mesmo Cristo, como diz aqui a carta de Pedro, ele não revidou. Pelo contrário, ele levou os nossos pecados até a cruz do Calvário. Sabe para quê, meus irmãos? Para que nós, que estávamos totalmente perdidos, nós pudéssemos ser, como ovelhas perdidas, pudéssemos fazer parte
do rebanho, do bispo e do pastor das nossas almas. Olha que coisa mais maravilhosa. Esse é o motivo que faz com que alguém possa querer ser como seu Senhor. Que ele possa, inclusive, se preciso for, passar as privações da vida, a fim de que ele possa sofrer como Cristo sofreu. Isso não que isso torne você mais crente do que os outros. Olha, o sofrimento, o sacrifício, nada disso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tudo que nós recebemos pela graça. Mas essa graça faz com que cada um de nós, com que a gente possa ter essa vida de imitação a esse grande Deus que fez tudo por nós, inclusive morreu por nós e prestou todo e nos deu de presente a salvação. Ele passa todo esse sofrimento. Todo o sofrimento de Cristo é um exemplo para nós. Então, se eu como crente preciso sofrer para ser crente, isso nada mais, nada menos é do que seguir o exemplo daquele que fez tudo por mim. Jesus Cristo é o nosso grande exemplo. E eu termino, meu querido irmão, com uma pergunta para você. Você mora de aluguel ou mora em casa própria? Pastor, mas eu moro em casa própria, mas o que isso tem a ver? Lá no começo do sermão nós conversamos. Nós não estamos falando da nossa casa, a casa comprada por você, financiada lá no banco, ou herdada, ou como um presente do seu pai, ou comprada com o seu esforço. Não é dessa casa que nós estamos falando. Estamos falando da casa terra. Eu sou peregrino, eu moro de aluguel aqui nessa terra. Essa terra para mim é uma casa de temporada, que eu passo um período, que eu vivo ali um período, mas essa não é a minha casa. Ou de fato todas as minhas esperanças, tudo que eu sou, que eu vivo, os meus exemplos, todas essas coisas estão aqui. Se você é peregrino e essa terra não é a sua casa, não é o seu destino final, você está aqui, mas você não é daqui. Você faz e age e segue a sua vida a partir daquilo que você é como cristão. E você é como cristão aquilo que Cristo foi primeiro. Ele é o nosso grande exemplo. Que Deus possa abençoar a sua vida e a minha vida também. Senhor Deus, obrigado pela noite, pelo dia, pela mensagem. Eu oro ao Senhor, meu Deus, nesse momento, pelos meus irmãos, amigos que estão ouvindo essa mensagem, que ela possa ter alcançado cada um, Senhor. Deus amado, proteja, guarde nesses dias difíceis. Por mais, meu Deus, que a gente possa ter medo, estar temeroso, meu Deus, nós sabemos que nós somos peregrinos aqui, que nós estamos aqui de passagem, meu Pai. E que o Senhor, então, possa nos dar cada dia mais essa convicção, que eu estou aqui de passagem, eu sou um peregrino. Por isso que Pedro pode conversar comigo no meu ouvido, me chamar de lado para conversar, porque de fato a minha esperança, a minha vida, as minhas motivações não estão aqui nessa terra. Deus amado, oro por aqueles que estão enfermos, oro por alguém que passa alguma luta, que tem enfrentado alguma dificuldade. Meu Deus, abençoe cada um. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, a comunhão, o conforto do Espírito Santo, possam estar com cada um de nós aqui nesse lugar, com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, que seja hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.